Shalom, graça e paz, boa noite. Quero que vocês sejam bem-vindos a essa live nessa noite. Já dá um tempinho aí para você compartilhar, você convidar a galera, fazer uma sala aí de vídeo aí no teu particular, aí no teu Face. E quero falar para você que vamos continuar o assunto de ontem sobre o tema relacionado à depressão. E hoje nós vamos falar sobre personagens bíblicos que tiveram depressão. Então, nesse momento eu quero te convidar a orar ao Senhor, que Ele venha nos conduzir, que o Espírito Santo venha ser o nosso professor, né? Que Ele é o professor por excelência, e que nessa noite seja um instrumento de Deus para poder abençoar a tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, te louvo nessa hora. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Meu Pai, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelas tuas mãos que estão sobre a nossa vida no governo de todas as coisas. E nessa noite, Senhor, eu intercedo, eu clamo, Pai, eu oro por cada vida que está, Senhor, conectada nessa live, Senhor, acompanhando, Senhor, esse estudo que iniciou ontem sobre depressão e nessa ora, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão passando problemas emocionais, que o Senhor venha com teu Espírito Santo trazer a paz, trazer direção, que o teu Espírito Santo venha estar ministrando a cada coração acerca de ação espiritual, de fortalecimento em cada ser, e nós te agradecemos nessa hora, porque tu estás, Senhor amado, nos conduzindo neste lugar, está conduzindo todas as coisas, e sobre as tuas mãos, Pai amado, nós estamos e te louvamos por isso, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos dar início aqui ao estudo de personagens bíblicos que passaram por depressão, dando uma palhinha, lembrando que nós estudamos ontem, falamos o que é depressão, né, os ataques espirituais aqui, falamos sobre os dois tipos de depressão que está relacionado, várias classes de depressão, falamos sobre a depressão de origem interna, que é a endógena, que são fatores internos que nem hormônios, glândulas químicas, cargas elétricas do cérebro, e a outra classe de depressão que é a exógena, ou exógena também, alguns pronunciam dessa forma, sobre fatores externos, né? Estresse emocional, traumas, qualquer outro tipo de combate ao lado externo dessa pessoa nas suas emoções. Então, existem essas duas classes de depressão, os ataques, falamos um pouquinho sobre o ataque espiritual, e muitas pessoas acham que é demônio, não é? E ontem eu esqueci de vou abrir um parênteses aqui para completar um pouquinho sobre o que falamos ontem, que muitas pessoas confundem a pessoa quando ela está em depressão como uma possessão maligna ou demoníaca. O que acontece? Tem pessoas que estão em depressão e ouvem vozes, ou ver coisas. Sabe por quê? Quando a pessoa está em depressão, há um desequilíbrio tão grande, uma desorganização na sua química, no cérebro, em todo o seu ser, que as janelas da sua alma ficam abertas. E por as janelas da sua alma estar abertas, ela fica propícia a poder ouvir coisas, a ouvir vozes e a ver coisas também. Então, às vezes, confundimos, pensamos que ela está possessa, possa até ser um caso muito raro ou outro, aparecer isso. Mas as janelas da alma dela ficam tão abertas que ela fica sensíveis para poder ver e ouvir coisas. E isso é um ataque espiritual sobre a vida dessa pessoa que está em depressão. Então, vou falar que eu tive nesse caminho, posso te falar também, vivenciei um pouco dessas coisas também. Mas nós sabemos que o ataque à vida dessa pessoa que está passando por depressão é muito maior. E ontem você acompanha que foi falado isso. Você que está chegando agora pegou, né, a carruagem andando, para você entender um pouquinho, vai na primeira live que foi de ontem e você vai poder entender um pouquinho sobre a depressão, as janelas da alma, o que acontece. E hoje nós vamos dar continuidade, que eu falei assim, sobre os personagens bíblicos que passaram por depressão e também venceram. Eles tiveram, dentro da Bíblia eu vou te mostrar, que eles tiveram terapia medicamentosa, passaram por psicoterapia e a ação espiritual também.
Olha só, então, fala para vocês que depressão não é sinal de falta de fé. Muitas pessoas perguntaram até para mim, você é pastora e você ficou em depressão, você entrou em depressão, você não tem fé para sair disso? Que eu vou falar para você que depressão não é sinal de falta de fé. A Bíblia nos mostra que homens de muita fé e de muita coragem também passaram por tempos de depressão, mas quero te dar uma notícia muito boa, que Deus jamais os abandonaram, viu? Que Deus ajudou a superar cada um desses no momento da depressão. E a Bíblia fala aqui de um homem que passou, um homem que era de guerra, ele era um rei, ele era ungido, que o nome dele é Davi, e ele começa a falar no Salmo 42, o estado que a sua alma estava vivenciando, por problemas, por dificuldades. Davi, querido, nada mais se resume à vida dele, que quando nós começamos a olhar a história de Davi, que desde quando ele começou antes de começar o seu reinado, que quando ele foi ungido a rei, quando ele já foi escolhido por Deus, já começou uma guerra na sua vida, já começou uma guerra ali no contexto geográfico e espiritual na vida dele. E nós observamos que desde antes dele chegar a ser rei, uma perseguição muito grande. Saul queria matá-lo. A vida, e quase uma parte da vida de Davi foi em guerras. Foi querendo vencer para poder sobreviver e escapar das mãos de Saul. Então ele fugia, ele se escondia para poder Saul não matá-lo. E uma dessas que ele estava fugindo, que ele estava se escondendo para poder não morrer, nós olhamos que a alma de Davi ficou angustiada. Que Davi, ele se encontrou um momento em depressão. E quando nós olhamos o Salmo de número 42, nós olhamos o salmista já falando assim no versículo 3. As minhas lágrimas me servem de alimento. Nós olhamos o que? Uns sinais de depressão. No versículo 6 ele diz assim que ele está abatido. No versículo 9 ele fala que Deus se esqueceu de mim. Quando nós olhamos essa conversa que Davi tem, né, no versículo 3, versículo 6 e o 9, ele falando que as lágrimas dele eram o alimento de noite, ele falava que ele estava abatido, que Deus tinha se esquecido dele. Só que quando nós vamos entrar no versículo 11, Davi ele dá um mergulho dentro dele. Davi, ele faz um mergulho dentro de si, faz uma introspectiva. Ele começa a olhar dentro dele, ele começa a analisar e ele faz uma seguinte pergunta para a alma dele e fala assim: por que está abatida a minha alma? Porque você se perturba dentro de mim. Ele fala: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, o Deus da minha salvação. O que nós olhamos, Davi, ele estava entrando num quadro de depressão por perseguição, por querer matá-lo. Ele estava tentando sobreviver a tantas fugas que ele fazia. Mas nesse momento, quando ele começou a orar, ele começou a falar, falou assim: olha, a minha alma está abatida, Deus se esqueceu de mim, todos os dias eu choro, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Davi, querido, ele fez esse mergulho dentro dele e falou assim: peraí. Ele começou a investigar a alma dele, a vida dele, e ele falou essa palavra: espere em Deus, eu ainda o louvarei. Davi, ele saiu daquele quadro de depressão, um quadro de melancolia, quando ele mergulhou dentro de si mesmo. E isso tem um nome, se chama autoconhecimento ou autoanálise. Nesse momento, Davi, ele se lembrou, nesse momento que ele fez um mergulho dentro de si, que ele começou a se autoanalisar, que ele começou a fazer esse autoconhecimento, ele começou a lembrar das experiências que ele vivenciou com Deus. Desde quando ele ainda era um menino, desde quando ele estava ali no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele sabia das experiências que ele enfrentou leão, ele enfrentou urso, ele enfrentou várias coisas para poder defender as ovelhas do seu pai. E ele falou assim: peraí, eu já passei tantas outras coisas, então isso aqui eu também vou vencer. Ele falava assim: então minha alma, espere em Deus, que eu ainda o louvarei. E esse autoanálise, esse autoconhecimento fez ele procurar o que estava perdido dentro dele e se colocar no eixo para poder continuar a sua caminhada, continuar a sua jornada. E ele declarou
ainda o louvarei. Espere em Deus. Quero falar que talvez pessoas estejam passando depressão e ela não está no estágio profundo, mas está no início de uma depressão.